Houve a nomeação de um advogado dativo no seu processo, mas você não sabe o que é isso? Ou então, você é advogado e está pensando em atuar como advogado dativo e quer saber um pouco mais sobre esse tema? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou tratar sobre esse assunto. Meu nome é Gabriel Couto, sou advogado e todas as semanas deixo vídeos novos aqui nesse canal. Portanto, se inscreva, deixe um like, comente, eu sempre respondo todos os comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, onde eu deixo dicas rápidas diariamente. Inicialmente, nós precisamos saber o que é um advogado dativo. O advogado dativo nada mais é do que uma pessoa que cursou direito, prestou a OAB, passou e se cadastrou na OAB em que ele está vinculado. Esse advogado, ele será considerado como advogado dativo após se inscrever ali na lista de advocacia dativa da subseção em que ele está vinculado, ou seja, ele vai ir à OAB e vai se cadastrar para atuar como advogado dativo. E como será a remuneração desse advogado? Esse advogado será remunerado pelo Estado, ou seja, quando ele atuar em algum processo, estiver vinculado em algum processo, dependendo do ato que ele praticar, ele receberá uma remuneração por aquele ato. Então, é um advogado comum que será remunerado pelo Estado para atuar em favor de determinada parte. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque muitas vezes a Defensoria Pública não consegue atuar em todos os casos em que ela é solicitada, em que ela é demandada. Então, nós temos o advogado dativo para que ele possa assessorar ali a Defensoria Pública, possa atuar nos casos em que a Defensoria Pública não consiga estar atuando, pois há um enorme número de casos em que ela já está sendo demandada. Sendo assim, resumindo, o advogado dativo ele é nomeado para atuar em favor de determinada pessoa, sendo remunerado pelo Estado, ou seja, a pessoa não precisará arcar com qualquer tipo de honorário para esse advogado, ou seja, o representado não precisará pagar qualquer valor para este advogado dativo. Vamos a alguns exemplos para tornar mais fácil a compreensão sobre a participação do advogado dativo em alguns processos. Vamos iniciar com o juizado especial. No juizado especial, nós sabemos que até 20 salários mínimos a pessoa pode ingressar sozinha, sem a necessidade de um advogado, com o seu processo. Ou seja, ela pode ir até o setor de atermação, entrar com o processo, sem a necessidade de um advogado. Mas, lá na frente, vamos supor que ela, ganhando ou perdendo, a outra parte ingressou aí com o recurso inominado, ou seja, ela vai sair ali do juizado especial e vai ir para a turma recursal. Nesta fase, ou seja, neste recurso, a pessoa que ingressou com o processo sozinha lá atrás, ela não vai conseguir mais estar atuando sozinha. Ela vai precisar de um advogado. A lei exige que ela tenha um advogado para ou contrarrazoar o recurso inominado, ou seja, defender-se do recurso inominado, ou até mesmo para apresentar o recurso. Se ela tiver perdido, apresentar um recurso contra a sentença que foi desfavorável, né? Então, ela vai precisar de um advogado. Ela pode contratar esse advogado, ou seja, procurar um advogado da sua confiança e contratá-lo, ou se ela não possuir recursos, ou seja, ela for hipossuficiente, ela não tiver recursos financeiros para arcar com um advogado, ela pode ir até a secretaria onde está o seu processo e solicitar a nomeação de um advogado dativo. Lá, a secretaria irá verificar os requisitos para a nomeação desse advogado. Vai verificar se de fato aquela pessoa não possui condições de contratar um advogado particular e, se de fato não possuir, irá nomear um advogado dativo para representá-la. Ou seja, esta pessoa vai ter um advogado como se fosse particular, que aqui será chamado de advogado dativo, gratuitamente. Ou seja, para esta pessoa o advogado será gratuito. O advogado será remunerado pelo Estado, quando prestar o serviço. Tudo bem? Mas é só no juizado especial que nós teremos o advogado dativo? Não, nós podemos ter em diversas situações. Aqui na comarca onde eu atuo, é comum que o advogado dativo atue fazendo inventários em ações de família,
Nós temos também ações cíveis no geral, então é comum que o advogado dativo possa ser nomeado em qualquer esfera, desde que a defensoria explique que ela não pode atuar ali naquele caso, explicando seus motivos, bem como que a pessoa a ser representada seja hipossuficiente, ou seja, que ela não possua recursos para contratar um advogado particular. Assim, será nomeado um advogado dativo para atuar em favor dessa pessoa. Mas como ser um advogado dativo? E vale a pena ser um advogado dativo? Para se tornar um advogado dativo, é necessário que você já tenha preenchido os requisitos para ser um advogado comum e também se cadastre ali na sua subseção para ser um advogado dativo. Assim, você vai poder ser nomeado por um juiz para atuar nos casos em que seja necessário esse tipo de advogado. Vale a pena ser advogado dativo? Depende. Se você estiver pensando só na questão financeira, ou seja, só na questão econômica, no recebimento dos honorários, talvez não seja viável ser um advogado dativo. Isso porque em vários estados há o atraso no pagamento dos honorários desse advogado. Você vai prestar o serviço e muitas das vezes demorará a receber os honorários referentes ao serviço prestado. Os honorários também não são decididos pelo advogado dativo, mas sim conforme tabela de convênio firmado ali entre a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça em que você estiver atuando e a OAB do estado em que você está vinculado. Tudo bem? E é uma tabela inferior à tabela de honorários comum. Tudo bem? Sendo assim, se você estiver visando somente a questão econômica, talvez não seja o melhor caminho atuar como advogado dativo. Mas, se você estiver buscando aí conhecer mais casos, conhecer mais pessoas, conseguir mais clientes e vivenciar ali outras experiências, outros casos, saber lidar com vários tipos de pessoas, talvez seja interessante sim entrar para o ramo da advocacia dativa, pois lá você vai ser nomeado, vai ser demandado em casos em que você nunca pensou em atuar, talvez em casos que você não atuaria se fosse necessário que a pessoa estivesse te pagando ali. Vou dar uma experiência própria. Eu atuei em diversos casos em que há o superendividamento, que é um tema novo e que muitas vezes a pessoa que está superendividada, ela não vai conseguir te contratar para arcar nestes casos, para arcar com seus honorários ali neste caso. Então, eu atuei em diversos casos de superendividamento, conheci muito sobre o tema, sobre a realidade dessas pessoas através da advocacia dativa. Então, pelas experiências, talvez seja interessante você ingressar aí para a advocacia dativa. Também é interessante para aquele advogado que está começando, acabou de se formar, acabou de adquirir ali a sua OAB, passou na prova recentemente e é interessante para que ele consiga novos clientes, consiga entender a atuação. Então, talvez para essas pessoas também seja interessante. Então, pessoal, sobre a advocacia dativa, o que eu tenho para falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar um like, comentem aqui também as suas dúvidas, eu sempre respondo todos os comentários e até o próximo vídeo.